que Ele seja glorificado, que a igreja seja edificada e que a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder que há no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Resolvi, irmãos, dar continuidade à nossa história, ou a história de Ló. Lembram-se da pregação do último domingo, quando Ló foi resgatado por Abraão? Abraão, o pai da fé, se transformou num guerreiro e com um grupo de 318 homens, venceu 4 reis, resgatou Ló e toda aquela comunidade ali da campina do Jordão. E eu me lembro perfeitamente, irmãos, que eu comuniquei com os irmãos aqui domingo passado à noite, lembrando a vocês que Ló teve a oportunidade de não separar-se de Abraão, aquele que recebeu a promessa. Ló teve a oportunidade, assim que foi resgatado, 280 quilômetros aproximadamente, andando a pé com Abraão, de reconciliar-se com ele, de arrepender-se de ter se afastado dele, e ao mesmo tempo, irmãos, o seu coração, de alguma forma, permaneceu em Sodoma. Quando ele se separou de Abraão, a Bíblia diz que ele foi armando tendas cada vez mais perto, cada vez mais próximo de Sodoma. O coração dele foi se aproximando de Sodoma. Quando ele foi resgatar os seus bens, a sua família, aquelas pessoas todas daquelas cidades, ele teve a oportunidade de retornar ao convívio e à comunhão com Abraão. No entanto, irmãos, ele ainda assim preferiu ficar em Sodoma. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 19, do 12 em diante. Até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que estavam para casar com as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e a ele, a sua mulher e as 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí a cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra é bendita, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é poderosa. Foi a Tua palavra que criou todas as coisas, e pelo poder da Tua palavra que nós estamos aqui nessa noite.
Pai, os teus filhos e as tuas filhas estão aqui para ouvir a tua voz. Permita, ó Deus, que todos nós, a começar de mim, ouçamos aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite. Nos ajude, Senhor, a compreender a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Toma teus filhos e as tuas filhas nas tuas mãos nessa hora, de uma maneira muito especial, e fala ao nosso coração. É isso que te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje eu tive uma experiência muito distinta para mim. Pela primeira vez eu falei com as crianças. Eu nunca tinha dado aula para crianças. E hoje as professoras, a superintendente da escola dominical me pediu para falar com as crianças. E eu espero que não tenha me saído tão mal assim, porque é tão diferente. Uma coisa é falar para a igreja, uma coisa é falar para adulto, outra coisa completamente diferente é captar, conseguir a atenção da criança e falar ao coração dela. Mas eu gostaria de te desafiar nessa noite a ter um coração de criança para receber a palavra do Senhor. Retirei do seu coração as suas preocupações, todo o seu pensamento, quem sabe, de altivez. Eu já sou um homem experimentado, eu já tenho diplomas, títulos, já vivi o suficiente para compreender, eu sei muito do que diz a palavra do Senhor. Seja como criança, meu irmão, seja como criança e acolha a palavra do Senhor nessa noite, no nome de Jesus Cristo. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, para criar na nação de Israel um sentido de nação, um sentimento de nação. Imagina só aquele povo há mais de 400 anos escravo no Egito. Ele escreveu esses livros então para dizer para aquele povo que tinha nascido escravo, que tinha vivido escravo, mas que agora estava liberto e caminhando no deserto. É como se Moisés estivesse dizendo assim para ele: olha, vocês nasceram escravos, já há séculos somos escravos no Egito, mas nós não somos escravos. A nossa origem é outra. Nós não pertencemos ao Egito. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. O que Moisés estava fazendo então é criar no coração e na mente daquele povo um sentimento de nação, de origem, de pertencimento a algo muito maior do que aquele sentimento de escravo na terra do Egito. Mas ele também tem outro objetivo, irmãos. O objetivo de Moisés é dar início, perceba bem, isso é muito importante, é dar início à história da nossa redenção. Com Moisés começa a revelação progressiva de Deus. Foram os primeiros passos. Até chegar em Jesus, muita coisa aconteceu. Mas Moisés então quer transformar aquele povo escravo numa nação independente e livre, consciente de sua origem, e também começa a dar os primeiros passos para revelar a todo o povo de Deus a pretensão de redenção. Deus não queria apenas livrar aquele povo da dominação egípcia, Deus queria livrar aquele povo da dominação do pecado, Deus queria livrar aquele povo ou resgatá-lo, retornar à comunhão com aquele povo, assim como ele tinha com Adão e Eva ainda no paraíso. Introduz então a história da nossa redenção. É a história da minha e da sua redenção. É a nossa história, irmãos, que começa a ser escrita aqui no livro de Gênesis. E quando a gente começa a estudar a situação de Sodoma, de Gomorra, das cidades das Campinas do Jordão, é a mesma coisa de que você, antigamente a gente falava que eu vou abrir o jornal, é violência, é tanta podridão, tanta depravação social, que a gente, ao abrir as páginas de um jornal, ou então parar um minutinho para verificar as notícias que saem rotineiramente aí, e concomitantemente às vezes aos fatos, num YouTube ou numa rede social, a gente tem a noção exatamente de que o mundo hoje é uma grande Sodoma, é uma grande Gomorra. A nossa realidade social hoje não difere muito
da realidade daquela cidade. Falar de Sodoma, falar de Gomorra, é falar então da nossa realidade, do mundo em que vivemos, do país em que vivemos, do estado em que vivemos, da cidade em que vivemos, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. A história de Ló, a gente pode dividir a história de Ló em 3 grandes partes, 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo é Ló junto de Abraão. Ele prosperou, ele se enriqueceu, a ponto dos seus pastores começarem a dizer para os pastores de Abraão: olha, quem vai herdar isso tudo aqui é Ló, o sobrinho de Abraão. Ló não tem filhos, Ló não tem filhos com Sara, então, muito provavelmente, quando Abraão partir, quando Deus tomar Abraão, quem vai herdar e vai dar continuidade a todos os bens é Ló. E os pastores de Ló cresceram para cima dos pastores de Abraão, a ponto de se separarem-se, de perceberem que não havia mais condições de convivência ou de comunhão. Logo depois, um outro capítulo, nós estudamos domingo passado, o cativeiro de Ló. Ló foi chegando a Sodoma e a Gomorra, só que Sodoma era uma cidade tributária, eles pagavam impostos para os reis do Oriente. Eles disseram: não vamos mais pagar. Houve uma invasão então, e o que aconteceu? Eu disse à igreja que nós estávamos vivendo, ou lendo ali, na verdade, o relato da primeira grande guerra mundial. 5 reis contra 4 reis. Ló volta ao invés de desistir e agradecer a Abraão pelo resgate, ele continua vivendo em Sodoma. E o que acontece então? Acontece a destruição daquele lugar. O que nós acabamos de ler são os anjos já falando diretamente para Abraão, para Ló e para sua família: é preciso sair deste lugar. E depois disso aqui, se você tiver curiosidade, depois que Ló foge de Sodoma, de Gomorra, depois da destruição daquele lugar, ele vai habitar em cavernas. E aí, a gente pode dizer que Ló chegou ao fundo do poço. Mas a minha preocupação, o meu foco hoje é estudar ou ver com os irmãos o que aconteceu na saída de Ló da cidade de Gomorra, de Sodoma. Nós precisamos entender um pouco dessa cidade. Lá em Judas 7, diz que, Judas é um livro de 1:7. Lá diz que, no Novo Testamento, que essa cidade era completamente entregue à imoralidade. Todo tipo de abominação se praticava dentro dos muros daquela cidade. E aí, a gente pode imaginar o grande carnaval que era, aproveitando que estamos aí às beiras da festa da carne em nosso país. Aquela cidade vivia um carnaval permanente, onde tudo, absolutamente tudo, se cometia ali entre aqueles que habitavam naquela cidade. Toda sorte de depravação sexual. No entanto, irmãos, a Bíblia nos fala também que não apenas praticavam depravação e imoralidade. A Bíblia diz, lá em Ezequiel 16:49, que os homens que habitavam naquela cidade eram homens soberbos. Eles viviam, era uma cidade tributária, pagavam impostos a reis estranhos e ainda assim eram altivos, soberbos, orgulhosos. Eles não tinham nenhuma preocupação social. Se praticava injustiça naquela cidade e não havia justiça ali. O pobre, o necessitado, a viúva eram explorados e ninguém se levantava para socorrer os necessitados e os vulneráveis daquela cidade. E também diz que era uma cidade onde se cometia grande abominação, a ponto de o Senhor declarar e emitir um juízo dizendo: eu vou tirar essa cidade do seu lugar. E aquela cidade então foi destruída pelo poder de Deus. O juízo de Deus, enfim, se manifestou àquela cidade. Não davam
conta da gravidade. Se a gente olhar lá em Lucas 17, se puderem projetar aí Lucas 17, 28. Lucas 17, 28. Irmãos, como era essa cidade? A gente já sabe que era uma cidade onde se praticava todo tipo de imoralidade, era uma cidade onde havia grande injustiça social, era uma cidade composta por homens e mulheres extremamente soberbos, orgulhosos. Mas o que é que nos diz a palavra de Deus, o Evangelho, acerca do que aconteceu lá em Sodoma? Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até o versículo 30. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, o que está escrito aqui na cidade de Ló foi aproveitado no Novo Testamento para dizer o seguinte: olha o que aconteceu com essa cidade. Também ocorrerá nos dias em que o Senhor voltar. Eles vendiam, eles compravam, eles viviam as suas imoralidades, o seu comércio, vendiam, compravam, como se nada tivesse acontecendo, nada, absolutamente nada, os incomodavam. No entanto, a destruição veio. E a palavra de Deus nos diz que isso vai se repetir. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar a esse mundo para reinar com a sua igreja, está escrito aqui exatamente isso, que assim como aqueles habitantes de Sodoma, de Gomorra, daquelas cidades depravadas, comercializavam, viviam as suas vidas como se nada, absolutamente nada haveria de acontecer, assim ocorrerá com a humanidade. Quando menos esperarmos, assim, num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. E aí a grande pergunta que fica para nós continuaremos vendendo, comprando, criando nossos filhos, vivendo as nossas vidas completamente à parte dessa grande realidade que a Bíblia, ou desse alerta que a Bíblia nos traz? Assim como aconteceu na cidade onde habitava Ló, assim acontecerá com todo o planeta Terra. Os elementos que estruturam este planeta um dia serão abrasados, derretidos, nos diz o apóstolo Pedro. Irmãos, nós precisamos nos atentar para essa recomendação, para esse alerta da palavra de Deus. Nós precisamos continuar as nossas vidas, precisamos trabalhar, acordar cedo, correr atrás do pão, do alimento, prosperar, quem sabe obter títulos em faculdade, mas uma coisa a gente não pode esquecer: um dia o Senhor exercerá juízo contra toda a humanidade, e isso ocorrerá em breve. Quando menos esperar, o Senhor se manifestará nos céus, e aí sim, todo aquele que vivia ignorando essa realidade, estará diante daquele juiz que conhece o meu e o seu coração. Não adianta arrumar alguns argumentos: Senhor, eu fui tão bom, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, irmãos, aqueles que não se entregaram e não viveram o Evangelho com autenticidade, esses receberão juízo da parte do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pregou o amor, aquele que pregou a justiça, aquele que morreu por nós, que nasceu numa manjedoura, que nasceu humilde, que se humilhou para habitar entre nós, um dia voltará em poder e grande glória para reinar e buscar a sua igreja. Você está preparado, irmão? Assim como aconteceu nos dias de Ló, assim também acontecerá naquele dia em que haveremos de encontrar o Salvador e também o Senhor. Alguém já disse com muita propriedade que a grande maioria de nós quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor da vida. O grande problema disso é
Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. E aí, como está a minha e a sua vida? A minha proposta para analisar esse texto aqui com os irmãos é, no dia de hoje, sair de Sodoma, sair das cidades das campinas do Jordão, não é uma opção, irmãos, é uma urgente necessidade. Assim como os anjos pegaram nas mãos de Ló e de sua família, empurrando aquela família para fora daquela cidade, que essa palavra hoje também sirva de alerta para você. Pegue na sua mão, abra os seus olhos, te coloque mais atento e faça você perceber que é uma necessidade. Nós não podemos viver nesse mundo como tudo isso aí que está aí diante dos nossos olhos fosse permanente, eterno, sem mudança, sem qualquer expectativa de modificação. O que a Bíblia nos diz é algo bem diferente. Sair de Sodoma não é uma opção, é uma urgente necessidade. O texto que a gente leu, a gente percebeu claramente, né, irmãos? Ló chamou seus genros, chamou suas filhas, a sua esposa, deixou o dia amanhecer. Quando o dia estava amanhecendo, as coisas já estavam a ponto de acontecer, e os anjos então pegaram na mão dele, falando assim, é como se Deus estivesse pregando na gravata do paletó dele: meu filho, você ainda não percebeu? Está na hora, não dá para enrolar mais, não dá para adiar mais a decisão de sair de Sodoma. E quantos de nós estamos vivendo em Sodoma com a expectativa de que essa atitude, ou esse comportamento, ou essa decisão será absolutamente inconsequente e impune? A proposição, então, sair de Sodoma é uma urgente necessidade. Esse é o meu alerta para você nessa noite. E eu vou defender essa tese aqui te dizendo o seguinte: sair de Sodoma é uma necessidade. No entanto, irmãos, a gente percebe claramente que alguns ignoram essa necessidade. Vivem como se essa necessidade não existisse. A gente vê claramente aqui no texto que essa família estava protelando, procrastinando a decisão de sair. No entanto, os genros foram avisados também, os homens que estavam com a mão das filhas de Ló prometida em casamento, eles souberam da notícia, avisam os seus genros. Eles foram avisados, no entanto, ignoraram completamente os avisos de Ló e daqueles anjos que chamavam a família para sair. Existem aqueles, irmãos, que não levam a sério as exortações da palavra de Deus. Existem, como está escrito aí no versículo 14, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. O que eles acharam? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ah, Ló, você está brincando com a gente, isso não vai acontecer. Eles ignoraram e pensaram que Ló estava brincando ou contando uma lorota, uma mentira, para apavorar, mas aquilo não passava de uma grande brincadeira. Irmãos, a palavra de Deus lá no Salmo de número 2, a gente lê claramente lá que as pessoas, os ímpios, esse mundo se comportam como se pudesse comercializar ou quem sabe negociar com Deus acerca do juízo divino. No entanto, aqueles que se conduzem perversamente, chegará um momento em que sentirão o significado de guerrear ou ignorar a Deus. Não ignore as palavras da Bíblia Sagrada, os alertas, as exortações, as admoestações da palavra de Deus. Muitos de nós, irmãos, estão vivendo como os genros de Ló, ignorando ou quem sabe fingindo de que tudo que está escrito aqui, isso aqui é um livro de mitos, isso aqui é um livro que, na realidade, quem sabe, um livro retrógrado, de gente ultrapassada, mas nenhuma palavra escrita na Bíblia Sagrada passará.
A palavra do Senhor, irmãos, é muito mais do que atual. A palavra do Senhor é eterna. Ela valerá eternamente. Nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor voltará para Ele vazia, sem significado, sem sentido. O meu povo não quis escutar a minha voz. Salmo 81, versículo 10. O meu povo não quis me escutar, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. O meu povo não quis andar, não quis escutar a minha voz. Irmãos, o que a palavra de Deus está alertando aqui é que não são apenas os genros de Ló que ignoraram ou pensaram que era apenas uma brincadeira, um mito, o anúncio da destruição daquela cidade. Irmãos, o povo de Deus também, durante a sua caminhada, a sua peregrinação no deserto, e depois, quando chegaram na terra prometida, por N vezes ignoraram a voz do Senhor, talvez desacreditando naquilo que Moisés tinha escrito e deixado para eles, desacreditando aquilo que os profetas tinham falado para eles, desacreditando em tudo aquilo que Deus tinha deixado como revelação de redenção, como possibilidade de alguém que ainda tem oportunidade de alguém que ainda tem esperança de salvação em alguma circunstância ou em alguma situação. Quem ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmãos, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é aquele que ouve atentamente e leva a sério as palavras que Jesus Cristo nos deixou aqui. E ele mesmo que disse, assim como nos dias de Ló, acontecerá que muitos vão continuar vivendo como os genros de Ló, comerciando, quem sabe levando a vida irresponsavelmente, mas vai chegar o dia do acerto de contas, em que encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, não mais na condição de um humilde homem que nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, mas diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que virá em poder e grande glória encontrar com o seu povo. Esse dia acontecerá. Ah, irmãos, e como a igreja se alegra quando diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que podem dizer, Maranata. Bem-aventurados, felizes aqueles que podem aguardar com expectativa e fervor no coração, dizendo, vem, vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Mas existem aqueles também que vivem como os genros de Ló, pensando que isso é brincadeira, pensando que Ló e aqueles homens estivessem gracejando com eles. Que não seja assim na minha e na sua vida. Você não pode viver para sempre. Diz John Riley, tem de haver um fim algum dia. Um dia um último sermão será ouvido. Um dia a última oração será proferida. Um dia o último capítulo da Bíblia será lido. As intenções, os desejos, as esperanças, os planos, as soluções, as dúvidas, as hesitações, no final tudo acabará. Você não pode ficar brincando para sempre. Você pode adiar a religião agora e recusar os conselhos dos ministros de Deus, mas a viração do dia está se aproximando, quando Deus virá falar com você. E qual será o seu fim? Irmãos, de fato isso é uma realidade. Chegará o dia em que o último sermão será pregado, a última oração será feita, o último clamor diante de Deus será feito, a única oportunidade do derramamento da graça de Deus será derramado sobre a mim e a sua vida. E aí, até quando iremos pensar que isso é mera brincadeira, que isso é ironia, que isso é ilusão de quem crê na palavra de Deus? Fugir de Sodoma é uma urgente necessidade, porque existem aqueles que desejam voltar. Tem gente que ignora, pensa que é brincadeira,
Mas tem gente que, mesmo saindo da cidade, pretende voltar. Começa a lembrar das coisas boas da cidade, dos prazeres, da vida tranquila, da vida prazerosa que tinha nos muros da cidade. A mulher de Ló olhou para trás, porque lembrou de coisas agradáveis, certamente. Certamente aquela família deve ter vivido alguns bons momentos naquela cidade, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com toda a injustiça, com toda a depravação, mesmo com todas as abominações que se praticavam ali. Parece que a mulher de Ló, ao olhar para trás, também estava demonstrando com essa atitude que ela estava saudosa, que ela gostava, que ela estava ali se sentindo bem no meio daquela situação, daquela podridão toda. A Bíblia não é muito clara com relação a isso. Mas, no entanto, assim como tem gente que ignora, tem alguns que conseguem sair, mas ficam olhando para trás, ficam desejando voltar, relembrando das coisas boas, dos prazeres, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Na segunda vinda de Cristo, irmãos, será inútil um falso compromisso. A mulher de Ló representa, na verdade, aqueles que caminham com a gente, dizem crer na palavra de Deus, mas, no entanto, estão de olho, ou estão saudosos. O pensamento, a mente está cativa ao que viveram lá atrás. Não estão vivendo com intensidade, com autenticidade, a fé que proclamam ter com os seus lábios. É como se Deus estivesse falando assim: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Talvez essa fosse a realidade da mulher de Ló. Que essa não seja a minha e a sua realidade. Irmãos, nós não podemos ter o coração apegado ao pecado, apegado às abominações desse mundo. Nós não podemos nos conformar com as injustiças que se praticam nesse mundo. Se eu perceber que tem alguém sendo injustiçado e eu me calar, esse era o pecado também de Sodoma. Irmãos, eu preciso ficar atento, porque o que depender de mim, o pobre, o necessitado, o vulnerável, aquele que está precisando de algo, eu posso ajudar. É isso que nos diz a palavra de Deus. Aquele que sabe como ajudar, que tem condição de ajudar e não ajuda, esse está em pecado. Os recursos que Deus te deu não foram apenas para o seu conforto. Quem sabe os recursos que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, é para que você usasse esses recursos para abençoar a vida de outra pessoa, para saciar a fome de quem tem fome, para dar roupa para quem não tem roupa para vestir. Estamos aqui recebendo a visita do Marquinhos, meu cunhado, mora lá em Boston, nos Estados Unidos, um lugar muito frio. Aqui não faz frio como lá. Mas ainda assim, às vezes, irmãos, existem pessoas morando nas ruas de Contagem, de Belo Horizonte, pegando chuva, sentindo frio, e nós passamos de largo. Lembra do bom samaritano? O sacerdote, percebendo todas as necessidades, as mazelas daquela pessoa que estava caída ao chão, passou de largo, sem se importar. Até que veio um samaritano e ofereceu ajuda, auxílio, levou para um local de atendimento, pagou a comida, deu dinheiro, o que precisar. Na hora que eu voltar, eu cubro tudo. Aquele samaritano, irmãos, compreendeu a realidade da existência, do sentido da nossa vida. Você está aqui não é apenas para obter títulos, nem ganhar dinheiro, acumular riqueza. Você está aqui também, irmãos, com a obrigação de cuidar do próximo, necessitado, daqueles que estão vivendo, sendo injustiçados, clamando, quem sabe, por justiça, e você com um coração duro, fingindo não perceber que existem pessoas assim em nossa sociedade. Não se esqueça, Sodoma não foi destruída apenas por depravação ou imoralidade sexual. Foi também por injustiça social. Toma muito cuidado, irmãos, com a sua pretensa altivez, isenção,
não vou me envolver. Tome cuidado, irmãos. O Senhor te deu recursos, conhecimento e capacidade para, quem sabe, melhorar a vida da nossa cidade. Um alerta para a igreja é, então, cuidado com essa ortodoxia morta. Às vezes, irmãos, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a boa doutrina, conhecemos o que pode, o que não pode ser feito, temos equilíbrio, conhecemos as coisas do Evangelho. No entanto, irmãos, não vivemos aquilo que cremos, ou que afirmamos crer. Isso se chama ateísmo cristão. Gente que conhece a palavra de Deus, gente que sabe quem é Jesus Cristo, gente que já teve pleno conhecimento da realidade da redenção, da única possibilidade de redenção em Jesus Cristo, mas vivem como se isso não fosse verdade. Não leva isso a sério. Não vive como se de fato cresce que um dia Cristo fosse voltar. Quem sabe pensa que isso não acontecerá por agora. Quem sabe pensa que Deus terá misericórdia de Sodoma. No final, a quantidade de gente que está falando isso por aí, né, irmãos? No final, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. Ele não vai exercer juízo, Ele vai salvar toda a humanidade. Você já viu alguém falando isso? Quantas pessoas creem nisso, irmãos? Estão divulgando, proclamando isso. Isso não é bíblico. Um dia um Senhor voltará, nos salvará, mas também exercerá juízo sobre toda a humanidade que desprezou a sua palavra. Se você está ouvindo a palavra de Deus há 1 ano, há 10 anos, ou tenha nascido na igreja como eu, muito cuidado com a ortodoxia morta, aquele conhecimento que não gera vida, conhecimento que apenas produz arrogância intelectual, mas não gera vida, não gera piedade. As pessoas estão sofrendo e você não se incomoda. Toma cuidado, irmão. Nós precisamos viver aquilo que conhecemos e cremos da palavra de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. No mesmo capítulo, Lucas 17, no versículo 32, diz assim: o mesmo fogo que tem jeito de projetar aí, Lucas 17, 32? Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não, só o 32 mesmo. A exortação da Bíblia é: lembra da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Porque ela estava vivendo uma ortodoxia morta, porque ela estava, certamente ela ouviu Abraão dizendo que teria feito uma aliança com o Senhor. Certamente ela ouviu Ló dizendo quem era o seu tio. No entanto, irmãos, o seu coração estava apegado a Sodoma. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore vivente crescer seca a árvore morta e a prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Irmãos, nós nos acostumamos com os cultos, com as orações, nós nos acostumamos, quem sabe, até mesmo com a leitura da Bíblia Sagrada. No entanto, quando a gente lê a Bíblia, não é Deus que fala conosco. Quando a gente ora, não somos nós que estamos falando com Deus. Quando cantamos, estamos apenas emitindo sons da nossa garganta, mas não estamos genuinamente adorando ao Senhor. Irmãos, nós nos acostumamos, nós nos familiarizamos de forma estéril com as coisas sagradas. Estamos aqui, mas não somos daqui. Ouvimos, cantamos, mas isso participamos da ceia do Senhor, mas isso não há nenhum significado de realidade na nossa vida. Toma cuidado com isso, irmãos. Viva intensamente e autenticamente a fé no Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olhou para trás. O coração dela estava apegado às coisas que ela tinha vivido. Que não seja essa a minha e a sua realidade. Por fim, fugir de Sodoma é uma urgente necessidade.
Eu não consigo parar de pensar naquele anjo pegando na mão. Meu filho, você não está entendendo. Essa cidade será destruída. Você não tem mais tempo. Foge daqui. E você deve levar a sério, viu? Sodoma será destruída, a mensagem é urgente. E você deve levar a sério. Existem aqueles que estão dispostos a abandonar o pecado. Ló deixou tudo para escapar de Sodoma. Esse momento aqui foi crucial para que Ló e sua família fossem salvos. Mesmo com todo empurrão que o anjo precisou de dar em Ló e em sua família, ele acabou saindo. Irmãos, os genros de Ló decidiram ficar. E você? E eu? Até quando vamos adiar a nossa saída? Até quando o nosso coração vai estar confiante em ideologias, em promessas humanas, em partidos? Até quando de nós aquilo que pensam os outros será mais importante do que a palavra de Deus e o Evangelho, as exortações do Evangelho? O que me estranha, e estudando a vida de Ló, irmãos, o que me causa espécie é perceber como Pedro tratou Ló. Eu, humanamente falando, olhando para a vida dele, principalmente como ele acaba a sua vida lá nas cavernas de Bela ou de Zoar. Irmãos, no meu coração eu diria que Ló não merecia o livramento. Ló não merecia ser resgatado por Abraão naquela guerra. Ló não merecia ser resgatado dessa cidade. Mas a beleza do Evangelho é algo tremendo, nos surpreende. 2 Pedro 2, 7 e 8. 2 Pedro 2, 7 e 8. Eu acho muito importante. 2 Pedro 2, 7 e 8. Isso é Pedro escrevendo. Mas livrou Jó. Como é que Pedro chama Ló? Qual que é a qualificação que ele diz de Ló? Que Ló era um homem justo. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino, que não tinha princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Deixa eu ler lá porque... E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Irmãos, nós, olhando para o homem, se fôssemos nós exercer juízo sobre Ló, muito provavelmente eu e você não o salvaria. Nós chegaríamos à conclusão de que ele não era digno. Mas a palavra de Deus diz que ele foi um homem justo e que se incomodava e que se inquietava com aquilo que era praticado de abominação, de depravação naquela cidade. Como pode esse homem ser chamado de justo depois de tantos fracassos e decepções, quando a gente começa a estudar a vida dele? Eu não sei. A única explicação razoável é a graça do Senhor. Assim como Ló, irmãos, eu e você também não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque nós praticamos boas obras. Nós somos salvos pela graça do Senhor. O que há de bom em nós, irmãos? Quantas vezes pensamos, falamos e fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que na verdade é abominação ao Senhor. No entanto, Deus foi gracioso comigo e com você, assim como foi com Ló. Irmãos, a minha oração, o meu desejo é que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. Assim como Ele foi gracioso sobre a vida de Ló, salvando aquele homem e a sua família. O desejo do meu coração é que o Senhor também salve a sua vida, que o Senhor te pegue pela mão,
e te ilumine e te conduza para fora da cidade depravada, desse mundo de pecado que aí está. Eu não sei se você está ignorando os alertas da palavra de Deus. Eu não sei se você está com saudade dos prazeres que esse mundo te proporcionava antes. Mas uma coisa eu posso te dizer: a mesma graça que Deus manifestou sobre a vida de Ló e de sua família, ela está aqui hoje, ela ainda está disponível. Nós sabemos, irmãos, que, como nós dissemos aqui, um dia o último sermão será pregado. Haverá o dia em que o tempo da graça terá terminado. Haverá o dia que será o dia de juízo. Haverá o dia do acerto de contas, da nossa prestação de contas. O meu pedido, o meu clamor, o meu desafio a você é que você saia de Sodoma o quanto antes. Não ignore os alertas da palavra de Deus. Não pense que isso é brincadeira. Não pense que isso é apenas algo de gente ultrapassada ou de gente que não está mais vivendo a grande realidade da pós-modernidade. Irmãos, a palavra do Senhor é eterna e um dia haveremos de estar diante daquele que é o justo juiz. Então, eu preciso te dizer, se você ainda estiver vivendo em Gomorra, em Sodoma, eu quero te dizer que há uma saída para você. Você ainda pode ser resgatado. Você ainda pode ser retirado desse lama ou da podridão, daquilo de tudo ruim que esse mundo propõe para cada um de nós. Há uma saída. Por mais envolvido que você esteja, por mais grave que seja o pecado que você tem cometido, quem sabe na sua vida, ainda vivemos no tempo da graça. A graça ainda é possível, a redenção ainda é possível. Não ignore e nem brinque com as exortações e com a palavra de Deus. Há ainda uma saída para você de Sodoma. Fugir de Sodoma, irmãos, é uma necessidade. E eu gostaria de pedir que fosse projetado aí Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 2. Essa necessidade de sair de Sodoma e de Gomorra não é algo que ficou na história, porque isso aqui passou, quem sabe, 3.500, 4.000 anos atrás. Mas durante todos esses milênios, a exortação para fugir de Sodoma é uma urgente necessidade. E isto ocorrerá até o dia em que o último sermão será pregado. Até o dia em que o Senhor se manifestar na sua glória. Diz Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O versículo seguinte: Pois todas as nações têm bebido do vinho, têm vivido em Sodoma, em Gomorra, do furor da sua prostituição. Como elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E o versículo 4: Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. A mesma palavra que foi dada para Ló e para sua família está sendo dada para mim e para você, e será a mesma mensagem até o dia em que o Senhor voltar nas nuvens. Irmãos, retirai-vos dessa cidade, retirai-vos da Babilônia, retirai-vos de Sodoma e de Gomorra, dessa terra de prostituição. Retirai-vos enquanto é tempo. É isso que nos diz a palavra do Senhor, para não serdes cúmplices, para não serdes participantes, responsáveis por toda depravação, por toda injustiça e por todo tipo de abominação que o homem pode cometer nessa terra. Diz a palavra do Senhor
Buscai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, a palavra graciosa do Senhor está sendo anunciada para você nesse dia de hoje. Buscai ao Senhor enquanto ainda é tempo. Foge de Sodoma, foge de Gomorra. Não tenha nenhuma ilusão naquilo que o mundo te propõe ou te coloca como expectativa ou como esperança. A única esperança de salvação está em Cristo Jesus. Foge de Sodoma, foge de Gomorra, foge da Babilônia. Não seja cúmplices desses pecados e dessas abominações que estão sendo cometidas. E você? Como você tem se posicionado diante da palavra de Deus, diante desses alertas? Você tem ignorado os alertas? Você tem levado isso na brincadeira? Você tem procrastinado? Quem sabe você já está familiarizado demais com as coisas sagradas, empurrando com a barriga, vivendo ali de aparências. Irmãos, a palavra do Senhor hoje nos alerta, nos exorta a abandonar Sodoma. Eu não sei o que é que isso significa para você. Cada um vive uma realidade. Mas uma coisa é certa: é preciso sair. Sair de Sodoma é uma necessidade. É uma urgente necessidade enquanto estivermos no tempo da graça. Enquanto houver possibilidade da gente invocar o Senhor, porque Ele ainda está disposto a ouvir a nossa voz, o nosso clamor, o nosso pedido de perdão. Você está precisando consertar alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã? Hoje é o dia. Você está precisando rever algo que você tem aceitado na sua vida. Talvez você esteja acostumado a praticar determinadas coisas que te colocam como um dos cidadãos de Sodoma. Mas eu quero te dizer que você não é cidadão de Sodoma. Você não é cidadão deste mundo. A palavra de Deus diz que a nossa pátria está nos céus, diante de onde também aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não é cidadão de Sodoma e de Gomorra, você é cidadão dos céus. Você é uma nova criatura, você pertence ao Senhor. Você não pertence a esse mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu convido você a baixar a sua cabeça agora e fazer comigo uma oração. Quem sabe você está precisando abandonar alguma coisa que te prende à injustiça desse mundo. Volta para o Senhor. Sai de onde você está. Conserta a sua vida com o Senhor. Ainda estamos vivendo no tempo da graça. Mas eu preciso te dizer, como ministro do Evangelho, que esse tempo um dia vai terminar. Aproveita, meu irmão. Leve a palavra do Senhor a sério e viva a sua fé com autenticidade no nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, porque nós pertencemos ao Senhor. A Tua palavra nos diz que nós somos povo do Teu pasto, do Seu pastoreio. Nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor. Nós somos frágeis, limitados, defeituosos, pecadores. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. E que possamos viver, ó Deus, com autenticidade na Tua presença. Em comunhão com o Senhor, em comunhão com a Tua igreja. Permita, ó Deus, que os Teus filhos e as Tuas filhas que ouviram essa palavra nessa noite estejam alertas, atentas para a seriedade daquilo que ouvimos nessa noite.
Permita, ó Deus, que todos nós, assim como Ló, tenhamos tempo de sair dessa cidade, sair dessa cidade de Sodoma, de Gomorra, dessa grande Babilônia que se transformou este mundo, caído, depravado. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e que possamos levar a Tua palavra mais a sério. Nós entregamos esta igreja, os meus irmãos, amigos e visitantes, nas Tuas mãos, e que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, e que Ele nos transforme para louvor da Sua glória. Nós Te louvamos e Te adoramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, pela leitura e pela exposição da palavra dEle. Eu te convido agora a abrir a sua Bíblia. Convido os presbíteros a virem aqui à frente. Convido também os irmãos do louvor. Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 4. É o cântico do servo sofredor. Nós cremos que Isaías, 700 anos antes de Cristo, escreveu acerca de Cristo neste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 4. No capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque o juiz opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando foi pendurado naquele madeiro, Ele não foi pendurado ali, o seu sangue não foi derramado por causa de crimes ou pecados que Ele tenha cometido. Ele foi traspassado, moído pelas nossas transgressões. Foi o meu e o seu pecado que estava sobre os seus ombros. Irmãos e irmãs, alguém morreu por nós. Alguém morreu no nosso lugar, nos representando. A morte seria nós, mas a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, se fez pecado por nós, e a ira de Deus estava sobre os seus ombros. Ele foi moído pela minha e pela sua transgressão. Alguém morreu por mim. Por que viver ou continuar vivendo em Sodoma? Irmãos, o que o Senhor requer de nós é que nós reconheçamos que só Ele é digno. Só Ele é digno. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele é digno. Só o nome de Jesus. Só há esperança em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Não quer dizer que nós somos bonzinhos, ou que nós somos santos demais, inculpáveis. Nós só somos salvos, ou somente serão salvos aqueles que estão em Cristo. Quem não estiver em Cristo, irmãos, esse será encontrado culpado e receberá juízo da parte do trono de justiça do Senhor. Eu quero convidar você a examinar a sua vida
e participar desse momento de ceia, comer do pão, beber do cálice, em comunhão uns com os outros, e em sinal também de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E antes da gente distribuir os elementos da ceia, eu vou pedir ao nosso irmão o presbítero Guilherme que faça uma oração consagrando o fruto da videira e o pão, que nesse momento serão usados como sangue e corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é comida, irmãos, como os coríntios pensavam. Os coríntios foram exortados por Paulo porque estavam comendo, participando disso aqui como se estivesse num churrasco. E aquele que come do pão e bebe do fruto da videira sem discernir que isso aqui é corpo e sangue de Jesus Cristo, come e bebe juízo para si. Isso aqui, para nós, espiritualmente, é corpo e sangue derramado em nosso favor. Vou pedir o nosso irmão para orar, consagrando os elementos da ceia. Pai nosso, que estás nos céus, Senhor Deus, nós não estamos diante da mesa da Igreja Presbiteriana do Água Branca, mas trata-se, ó Deus, da mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim como o Senhor Jesus Cristo partiu o pão e distribuiu o cálice entre os seus discípulos, ordenando que fizessem esse ato até que ele retornasse ao mundo, na sua segunda vinda gloriosa. Nós estamos aqui, Senhor, diante dos elementos da ceia, com os nossos corações rendidos a Ti, cônscios, ó Deus, da nossa pequenez e da nossa pecaminosidade, mas cientes também da Tua graça e do Teu imenso amor. Esses elementos, ó Deus, o pão e o fruto da videira, representam, ó Deus, o amor de Cristo por cada um de nós. A Tua graça, Deus, que sobrepassa todo o nosso entendimento, porque de fato nenhum de nós éramos merecedores. Não enxergávamos sequer, ó Deus, a injustiça das nossas obras, porque as melhores delas são diante do Senhor como trapos de imundície. Ó Deus, nós pedimos que neste momento esses dois elementos sejam tirados do seu uso cotidiano, para agora, Deus, servirem espiritualmente para a Tua igreja como alimento espiritual. Ó Deus, que o Senhor nos torne dignos, aptos de tomarmos parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, lavando-nos e nos purificando, ó Deus, de todo pecado. Que nesse momento agora, cada um de nós possa fazer um autoexame, ó Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode nos guiar. Nenhum de nós pode apontar o dedo e acusar os outros, mas cada um, ó Deus, trazer à tona a mente os seus pecados, se arrepender deles e ter no coração uma disposição para abandoná-los, para fugir, para deixar de vez Sodoma, Gomorra e Babilônia, para seguir rumo à cidade celestial, a Nova Jerusalém, a qual nós aguardamos naquele bendito dia, onde nós teremos essa mesma ceia, esse banquete espiritual, mas agora com o Senhor Jesus Cristo conosco, nos servindo. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu imenso amor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e que o Senhor nos abençoe agora, Pai, para que possamos fazer isso, não de forma indigna, mas com fé na vinda, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, em santidade, Pai. É o que eu peço para a minha vida e sobre toda a igreja do Senhor, que for tomar parte agora desses elementos da ceia. Em o nome santo de Jesus. Amém. Eu convido os presbíteros em disponibilidade, presentes, para nos ajudar a distribuir os elementos da ceia, irmãos.
Enquanto os irmãos se achegam aqui, eu quero passar a seguinte orientação para a igreja. Quem deve participar desse momento? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que já saiu de Sodoma. A Bíblia diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão. O presbítero que distribui não tem condição de saber se você pode ou não pode experimentar. Examine-se a si mesmo, é entre você e Deus. Mas eu quero convidar a todos que estão em plena comunhão com o Senhor. Essa ceia não é da igreja presbiteriana. Essa ceia é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que são batizados são membros de uma igreja reconhecidamente evangélica, que já entregaram a sua vida ao Senhor, já nasceram de novo e já entregaram as suas vidas ao Senhor, estão convidados a participar deste banquete espiritual. Todos estão convidados. E eu peço a vocês que, quando receberem, não comam nem bebam. A gente precisa comer e beber todos juntos, como nos recomenda a palavra do Senhor. Então segura na sua mão o pão, segura na sua mão o cálice, e aí juntos nós vamos cear depois, no nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos para distribuírem. De louvor. Se você for participar, fique de pé. De cruz erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Um pouquinho mais rápido. Mas eu sei que na cruz esse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz Padeceu, desprezado, morreu. meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem Graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
corpo de Cristo partido em nosso favor. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Esta é a mensagem da cruz. O corpo do Senhor foi partido em nosso favor. A palavra diz que ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Este é um momento muito sério, irmãos. Nós não podemos levar isso na brincadeira, como fizeram os genros de Ló. Comei dele todos, pela glória do Senhor. E agora eu te convido a partilhar o cálice do Senhor para quem comunga da mesma fé, para quem você ama, para quem você diz que quer caminhar junto, para quem você diz, eu conto contigo e pode contar comigo. Estamos juntos. Irmãos, esse é um momento de comunhão da igreja. Na verdade, é o momento mais sublime da igreja. Enquanto houver cristãos na face da terra, a ceia será celebrada até aquele glorioso dia em que cearemos diretamente com o noivo. Estaremos na presença do Senhor e Ele vai comer conosco a ceia. Eu quero estar lá e eu quero que você esteja também. Bebei dele todos. Eu convido a todos que se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma oração final e impetrar a bênção. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Senhor. Apesar das nossas imperfeições, nós queremos declarar que nós pertencemos ao Senhor. Tu és o nosso dono, Tu és o Senhor da nossa vida. Pai, toma cada um aqui nas Tuas mãos. O Senhor sabe por que cada um veio. Que as canções e as orações e a Tua palavra que foi lida e exposta, essa semente que foi plantada, caia em terreno fértil. Que o Senhor edifique a Sua igreja, Senhor, para que o Senhor transforme a nossa vida. Ó Deus, como precisamos ser transformados e renovados pela Tua palavra. Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá força para sair de Sodoma, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda essa tão linda terra, desde agora e para sempre. Amém.